Queridos, vamos abrir nossas Bíblias de pé como estamos, no primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 18. Eu desejo ler com vocês a partir do versículo 21. A leitura é longa, mas vamos fazê-la atentando para o que diz o texto bíblico, que traz uma riqueza de informações, que traz muitas lições, e nós não vamos abordar todas elas aqui, não temos a pretensão de esgotar todas as lições embutidas nessa passagem, mas vamos ressaltar algumas que o Senhor tocou no nosso coração para estarmos destacando nessa oportunidade, e eu creio que será bênção de Deus para a sua vida. Se você encontrou o texto bíblico anunciado, se bem que ele está sendo projetado também aí na tela, diga um forte aleluia. Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 21. Diz a palavra de Deus. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu, porém o povo lhe não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros, e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: é boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: escolhei para vós um dos bezerros e preparai o primeiro, porque sois muitos. Invocai o nome do vosso Deus e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. Invocaram o nome de Baal desde a manhã até ao meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém nem havia voz, nem quem respondesse, e saltavam sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia Elias zombava deles e dizia: clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem. Porventura dorme e despertará. E eles clamavam a grandes vozes e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha e dividiu o bezerro em pedaços e o pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. Disse ainda: fazei-o terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Sucedeu, pois, que oferecendo-se oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizestes tornar o seu coração para trás. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego, o que, vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Senhor, nós te exaltamos nessa noite porque só o Senhor é Deus. Recebe, Senhor, a nossa adoração mais uma vez nessa noite.
fala aos nossos corações no teu nome. Amém. Podeis nos assentar. Queridos irmãos e amigos, essa história, bastante conhecida pelos leitores da Bíblia Sagrada, ocorreu no 9º século antes de Cristo. Em um momento de profunda degeneração moral e espiritual do povo de Israel. Como todos nós sabemos, ou pelo menos devemos saber, Israel era uma nação composta de 12 tribos. Porém, quando Roboão, filho de Salomão, ascendeu ao trono de Israel, ele acabou tomando algumas atitudes absurdas. Ele, por exemplo, subiu o valor dos impostos de tal forma que o povo não podia suportar. Os impostos eram acachapantes. E então um general por nome Jeroboão liderou uma sublevação, uma revolta que provocou a cisão da nação. 10 tribos ao norte ficaram ao lado de Jeroboão. Essas 10 tribos representavam cerca de 80% da população de Israel. Acredita-se que elas representavam cerca de 80%. E 2 tribos ao sul, as tribos de Judá e Benjamim, ficaram com Roboão. De maneira que nós tínhamos agora 2 nações. O bloco do norte, chamado de Reino de Israel, ou Reino do Norte, e o bloco do sul, chamado Reino do Sul, ou Reino de Judá, que manteve a capital Jerusalém, enquanto as tribos do norte passaram a ter como capital Samaria. E Jeroboão, em vez de se voltar para Deus, acabou fazendo o povo errar, fazendo o povo se corromper espiritualmente, porque ele temia que durante as festas sagradas dos judeus, na ida do povo para Jerusalém, para celebrar a festa dos tabernáculos, a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes, o povo começasse a se inclinar de novo para o rei de Judá, e então a nação do Reino do Norte seria desfeita e tudo aquilo que Jeroboão tinha construído se perderia. E ele, para fazer com que o povo não fosse para Jerusalém, levantou então 2 altares, um em Dan e outro em Betel, e colocou ali bezerros de ouro, dizendo que esses bezerros representavam o Deus verdadeiro que os havia tirado do Egito. De maneira que agora o povo não precisava mais se deslocar até Jerusalém. E diz a Bíblia que Jeroboão dizia ao povo: veja, vocês não precisam mais fazer essa peregrinação extensa até Jerusalém. Tem aqui um local para vocês adorarem. Não, mas eu estou longe de Dan. Não tem problema. Tem aqui um local de adoração em Betel. Não, estou longe de Betel. Não tem problema. Tem um local aqui em Dan. De maneira que a distância era menor, era tudo muito mais cômodo. Ele, inclusive, mudou a data da celebração. A festa dos tabernáculos era no 8º mês do calendário judaico, no 15º dia. Ele colocou essa celebração que ele criou no 7º mês, no 15º dia. Eliminou as outras celebrações, manteve só essa, simplificou as coisas e trouxe ali sacerdotes que não tinham qualificação nenhuma. Ele simplesmente estabeleceu alguns nomes como sacerdotes para tocarem os rituais em Dan e em Betel. E diz a Bíblia que o povo aceitou isso. O povo não quis se esforçar para ir para Jerusalém, achou mais cômodo adorar o Deus de Israel ali, de outra forma, de forma diferente daquela que tinha sido estabelecida pelo Senhor, e ainda mais com bezerros de ouro representando a Deus. E muitas vezes nós somos levados a querer acomodar as coisas, afrouxar as coisas, nós seres humanos, eu digo, para que nós possamos ter uma religião mais agradável para nós. E aí, nós, seres humanos, erigimos altares em Dan e Betel, com bezerros de ouro, para não precisarmos nos esforçarmos numa longa peregrinação a Jerusalém. Mas essa adoração feita desse jeito,
feito da forma que eu acho que deve ser, e não pela forma estabelecida por Deus em sua palavra, não é recebida pelo Senhor. Que nós façamos a peregrinação que seja necessária, que nós tomemos as atitudes que são estabelecidas pela palavra de Deus para nós, para que nós sempre tenhamos a nossa adoração recebida. A verdadeira adoração, ela se dá em espírito e em verdade. Em espírito, ou seja, ela parte do profundo do meu ser, ela tem que partir do profundo das minhas interioridades, mas ela também tem que se dar em verdade, ou seja, segundo o diapasão da palavra de Deus. Porque verdade na Bíblia, no Evangelho de João, onde se encontra essa afirmação que a verdadeira adoração é espírito e verdade, é Jesus. João capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E João capítulo 8 diz: e conhecereis a verdade vos libertará, e se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas ele também diz, Jesus, na sua oração sacerdotal em João capítulo 17, santifica-os da verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, a palavra do Evangelho de João é o próprio Jesus e é a palavra de Deus. E não há contradição alguma nisso, porque o Evangelho de João já começa afirmando que Jesus é a palavra encarnada, o verbo vivo de Deus que veio ao mundo. Então a verdadeira adoração, ela tem que se dar do profundo do nosso ser, mas ela tem que ser por meio de Jesus e segundo os parâmetros estabelecidos pela palavra de Deus. Você pode dizer amém por isso? E o povo se corrompeu. Mas veja, até esse momento, o povo ainda estava de forma errada, equivocada, distorcida, adorando a Jeová, adorando o Deus de Israel. Mas não era realmente o Deus de Israel que estava sendo adorado ali, ele não estava recebendo aquela adoração, e pelo contrário, a Bíblia nos diz que essa atitude irritava a Deus, o texto bíblico vai afirmar isso. Mas aí se seguem os sucessores de Jeroboão, Nadab, seu filho, assume e continua com os erros de seu pai. E há uma revolta contra ele. O general Onri o derruba. Na verdade, tem Zinri, que faz uma conspiração, e depois vem Onri, general, e derruba Zinri. É porque Zinri ficou muito pouco tempo, então a gente quase não se lembra dele ali. Mas entre Nadab e esse general houve uma conspiração que durou poucos dias. E depois você vai ter Baasa e depois você vai ter Acabe. E quando chega em Acabe, a coisa piora. Porque todos esses estavam mantendo o erro de Jeroboão. Mas quando chega em Acabe, a coisa desce a um grau pior ainda. Porque nos diz a Bíblia que Acabe, como se fosse pouco, o que Jeroboão fez, e é isso que o texto bíblico vai dizer no final do capítulo 12 do primeiro livro dos Reis, está escrito exatamente assim: como se fosse pouco o que Jeroboão fez, e que todos os seus sucessores, até Acabe, tinham repetido. Ele resolve adotar um outro Deus. Ele casa com Jezabel, uma mulher de Sidom, da Fenícia, que vai dizer a Bíblia que era prostituta e feiticeira. É assim que ela é descrita no texto sagrado, no segundo livro dos Reis, quando vai tratar da morte dela, diz que ela era prostituta e feiticeira. E ele casa com ela e adota Baal como Deus de Israel. E ele constrói um templo em Samaria para Baal, constrói um altar para Baal, um bosque para Baal, e recebe centenas de sacerdotes de Baal e de Azera, que era a deusa guerreira, esposa de Baal. Era o autor de 850 profetas. E como se não bastasse isso, Jezabel ainda mandou matar os profetas do Senhor que haviam em Israel. A Bíblia nos diz que foram todos mortos, exceto 100, que ficaram guardados, escondidos, em 2 grupos de 50. Quem salvou a vida deles foi Obadias, que era mordomo do palácio, que sem Jezabel e sem Acabe saberem,
sustentou durante muito tempo esses dois grupos de 50 sacerdotes, esses 100 sacerdotes, com pão e água, escondido, para que eles não fossem mortos. Ou seja, adorar a Jeová agora significava morrer. Veja a corrupção a que chegou o Reino do Norte. E mais, Baal era um deus que recebia sacrifícios humanos, de criancinhas. Baal era um deus que recebia adoração de prostitutos cultuais, tanto homens como mulheres. Aquele bosque construído ao redor do templo era para encobrir para as pessoas de fora as prostituições que ocorriam ali. Veja a situação que estava aquele reino do norte. Veja a degradação moral e espiritual a que tinha chegado aquele reino do norte. Se alguém adorava a Deus, era às esconsas, às escondidas, porque poderia ser perseguido pelo rei, pela rainha, por causa da sua adoração a Deus. Havia tanta confusão, havia tanto desvio moral, que nessa época, um homem resolve construir Jericó ignorando a profecia de Josué, capítulo número 6, que ninguém deveria construir Jericó, senão o seu filho primogênito e o seu filho mais novo morreriam. Mas como mais estava acreditando na palavra do Senhor, o homem resolveu construir Jericó, e assim se cumpriu na vida dele a profecia de Josué. Quando ele começou a levantar a cidade, morreu seu filho primogênito. Quando ele terminou a cidade, colocou as portas, então morreu o seu último filho. Mas veja, todos conheciam a profecia, mas ninguém mais estava acreditando na palavra de Deus. E é nesse cenário, nesse contexto, que aparece um profeta, que até então era desconhecido, mas ele vai se tornar famoso. De um temperamento um pouco impulsivo, um pouco rude, um homem chamado Elias, o tisbita. Ele era de uma cidade que ficava no sul, ali, no sul não, no sul do Mar da Galileia, e ao leste ali, na região de Manassés, do lado leste do Jordão. Era ali que eles estavam, uma região montanhosa, e ele, sob a direção de Deus, entra no palácio, vai até a presença de Acabe. Eu não sei como ele conseguiu entrar ali, mas ele entra, quando Acabe está ali com os seus palacianos, e ele diz: assim diz o Senhor, vive o Senhor, que segundo a minha palavra, a partir de agora, não vai mais chover. Nos próximos anos, não vai chover, até que eu diga da parte do Senhor quando vai voltar a chover. E saiu dali. E assim acontece. E sabe qual é o detalhe, irmãos? Baal era o deus da chuva, da tempestade e da fertilidade. Mas Deus diz: vocês adotaram Baal para vocês terem chuva, para vocês terem colheita, para que vocês tenham fertilidade? Pois vai acontecer exatamente o contrário. Vai vir sequidão, vai vir seca. E foi isso que aconteceu. Não choveu mais. Os ribeiros secaram. Diz a Bíblia que o povo começou a passar fome. Foram 3 anos de penúria. 3 anos de penúria. Mas nesse período, Deus ia sustentando os seus filhos no meio daquela provação. Os fiéis eram sustentados. Elias não sabia que havia em Israel, ele vai saber depois, Deus vai dizer ele depois, que havia em Israel 7.000 que não haviam se dobrado diante de Baal. E a gente tem que entender as razões pelas quais Elias não sabia disso, porque naquela época, repito, adorar a Jeová era crime. Então esse pessoal era crente, adorava só Jeová, não tinha se curvado diante de Baal, mas eles não se manifestavam publicamente para não serem mortos. Mas Deus diz: eu tenho 7.000 que estão lá fiéis, que não se vergaram diante de Baal e adoram somente a mim. Mas Elias até esse momento pensava que só tinha ele. Os outros 100 estavam escondidos, profetas que sobraram, porque os outros foram mortos, assassinados cruelmente.
E naquele período de sequidão, o Senhor sustenta os seus filhos, inclusive o próprio Elias. Ele vai para o ribeiro de Querite, segundo a orientação divina, ali perto do Rio Jordão. E Deus o mantém com corvos. Olha os garçons que Deus manda. Ele manda corvos com pão, com carne. Eles vêm pela manhã e vêm no final da tarde, início da noite, para alimentar o servo de Deus. E ele fica ali até que a água do ribeiro seca. E aí Deus manda ele para onde? Para um lugar onde com certeza ninguém ia procurar ele. Ele vai para a terra de Jezabel, a terra de Sidom, vai lá para Fenícia. E encontra lá, na porta da cidade, uma mulher que estava colhendo alguns gravetos, pedaços de pau ali, e ele pede água a ela vai lá dentro, é generosa com ele, pega a água, dá para ele. Ela percebe que ele é um profeta de Deus, porque quando ele na sequência pede alguma coisa para comer, ela diz, vive o Senhor, o Deus a quem tu serves. Quer dizer, ela percebeu que ele era Deus, servo de Deus, seguidor de Jeová, profeta do Senhor. E ela diz, vive o teu Deus a quem tu serves, que eu só tenho em casa um pouquinho de farinha de trigo numa panela, um pouquinho de azeite na botija, e eu estava aqui colhendo aqui esses cavacos, esses pedaços de pau, para poder fazer 2 bolinhos, um para mim, um para meu filho, para depois nós morrermos. E Elias diz, pois faça assim como você está dizendo, mas você vai fazer da seguinte forma, você vai fazer um bolinho pequeno para mim, e depois, com o restante, vai preparar bolinhos para você e para seu filho. E assim diz o Senhor, não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija, até que a chuva volte, assim diz o Senhor. E aquela mulher creu, e ela preparou o bolo pequeno para ele, e ele comeu, preparou para o filho, preparou para ela, mas a farinha começou a se multiplicar. O azeite não secava, passando por uma crise hoje no Brasil. Muita gente desempregada, gente passando necessidade. Muita gente também morrendo por causa da pandemia ou por causa de coisas relacionadas à pandemia. Inclusive, servos do Senhor estão partindo, mas creia que no meio desse caos, no meio dessa provação, o Senhor está contigo e vai fazer com que você atravesse todo esse processo e chegue do outro lado para cantar o hino da vitória, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Se você crê nisso, levante as suas mãos para o céu e dê um brado de glória a Deus, aleluia, nessa noite. E depois de 3 anos, Elias volta para o cenário. Ele recebe a orientação de Deus para ir até Acabe, porque agora vai vir água, vai vir chuva. Mas para vir chuva, são necessárias algumas coisas. E a gente vai destacar isso nessa noite agora. Ele vai ter com Acabe, quando Acabe está procurando alimento para os seus animais, para que eles não morram. E aí, um servo dele, chamado Obadias, que era aquele mordomo que havia escondido 100 profetas em 2 grupos de 50, estava alimentando eles com pão e água durante muito tempo. Obadias, enquanto está procurando ali alimento para os animais, encontra quem? Elias. E Elias diz, quero falar com Acabe. E Obadias diz, não faça isso comigo, profeta. O que você está dizendo? Se eu for lá chamá-lo e voltar, e você não estiver aqui, porque a gente sabe que o Espírito Santo de vez em quando te arrebata para um canto, você vai para um canto, vai para outro. Eu vou morrer se você não estiver aqui. Porque Acabe chegou ao ponto de fazer os reis das nações vizinhas jurarem que se encontrassem você no território deles, iriam contar para ele Acabe. Você é a pessoa mais procurada aqui. Não só aqui, mas das nações ao redor. Elias, procurado, vivo ou morto. Ele era a pessoa mais odiada do reino.
E ele diz, não, fica tranquilo, eu vou ficar aqui. Pode ir lá, traz ele, porque eu vou ficar aqui esperando. E Obadias vai, avisa Acabe chega, e já chega exclamando irado, és tu perturbador de Israel? E Elias, bem ao estilo dele, responde na lata, não, é tu e a tua casa. Hoje em dia seria o quê? É tu e a tua casa, a gente fala de outra forma hoje, né? É tu e a tua casa, porque vocês se afastaram dos mandamentos do Senhor e ainda passaram a seguir os Baalins. E aí, Elias diz para ele, vou te propor uma coisa agora. Traz o povo de Israel ao Monte Carmelo. E traz também os 850 profetas que são alimentados lá por Jezabel. Os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Acera que comem da mesa de Jezabel. Traz eles para o Monte Carmelo. Porque a gente vai fazer agora uma disputa para sabermos qual é o Deus verdadeiro. E Acabe topou, ele pensou, bem, a gente não tem o que perder, né? E vieram os 850 profetas, e lá estava Elias, que era um só. E a primeira coisa que Elias faz quando vê o povo é perguntar para eles, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. E o povo não lhe respondeu nada, porque eles iam falar o quê? Estavam diante ali de Acabe, daqueles 850 profetas, além de soldados que estavam ali, o povo ficou calado. Mas é interessante que ele diz, até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando vocês vão cochear, manquejar, claudicar entre dois deuses? O que significa dizer que grande parte do povo, a maioria do povo, na verdade, estava até adorando a Deus, mas também adorando a Baal. Alguns até mantinham seu culto a Deus, mas adorando também a Baal. E Deus, obviamente, não aceitava isso. Isso aqui nos traz uma reflexão, porque hoje em dia isso também acontece. Claro, hoje nós não temos Baal, mas existem outros ídolos, que às vezes acabam disputando a nossa atenção em relação às coisas de Deus. Algumas coisas que não são más em si mesmas, mas que de repente acabam ganhando uma valorização enorme em nosso coração, e nós daqui a pouco nos encontramos cocheando entre Deus, o culto a Deus, o voltar-se para Deus, o dedicar-se a Deus, o consagrar-se a Deus e a essas coisas. Cocheando entre Deus e essas coisas. E aqui eu não vou elencar coisas possíveis, mas que o Espírito Santo esteja tocando o seu coração, e que se eventualmente você está, nesses últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos meses, cocheando, claudicando, que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa impactar o teu coração, para que você deixe de claudicar, deixe de cochear, deixe de manquejar, deixe de se dividir entre Deus e essas outras coisas, e você se entregue completamente a Ele, se jogue nos braços dEle, para que Ele seja Senhor absoluto da sua vida. Você pode dizer amém, glória a Deus por isso. E aí, Elias traz a seguinte proposta. Temos aqui 2 bezerros, vocês escolhem um deles, e vocês que são maioria, preparem logo o altar de vocês, mas eu só quero uma coisa, que vocês não metam fogo. Interessante que, enquanto ele vai falando aqui no texto, não sei se vocês notaram, por 3 vezes, se não me engano, 3 vezes, ou mais, pelo menos 3 vezes, ele diz assim, não lhes metais fogo, não lhe metais fogo, não lhe metais fogo. Ele fala mais de uma vez, por quê? Ele não queria que houvesse trapaça. Dizem que na antiguidade, cavavam por debaixo do altar e colocavam um funil por onde saía o fogo,
E aí quando o sacerdote fazia oração, de repente o altar pegava fogo, mas era o fogo que vinha por baixo. E ele, conhecendo como era o negócio, não lhe metais fogo, não lhe metais fogo. Veja, a disputa era o Deus que derramar fogo. Baal era o Deus da chuva, da tempestade e da fertilidade. Por ser o Deus da chuva e da tempestade, ele era considerado pelos fenícios também o Deus do raio. Então bastava o Deus do raio, o Deus da chuva e da tempestade, mandar um raio ali no altar, pronto. Isso seria considerado fogo. Está resolvido. E nós temos ali 850 vozes, né? Imagina o barulho que essas centenas de profetas faziam naquele monte. A barulheira. E eles começaram pela manhã, clamando, até o meio-dia. Mas não acontecia nada. Elias começou a zombar. Eles devem estar dormindo, ele está viajando. Aqui na versão revista e corrigida vai dizer assim, ele deve estar fazendo alguma outra coisa. Mas se você vê outra versão, diz assim, ele deve estar no banheiro, fazendo suas necessidades. Se você pegar outras versões em português, você vai encontrar isso. Porque é isso que tem aqui no original. Os tradutores aqui da revista corrigida preferiram colocar fazendo alguma coisa. Não está desfazendo o que diz o texto bíblico. Eles só não quiseram ser explícitos que Elias aqui estava dizendo. Está no banheiro, de repente, lá. Deu algum problema, ele está no banheiro. Está dormindo. Gritem mais alto para ver se ele desperta. E eles clamaram e começaram a se retalhar. Que era um ato de purificação. Porque eles estavam pensando o seguinte. Baal não nos responde, então vamos nos mutilar, nos retalhar para que ele se sensibilize, então nos responda. E aqueles profetas se retalharam. Veja que cena terrível. E nada de descer fogo do céu. Até que chegou a hora da oferta de manjares. Como assim a oferta de manjares? A hora, estava se aproximando a hora, em que lá no templo em Jerusalém se oferecia a oferta de manjares. Elias esperou para fazer nessa hora o seu altar. Ele prepara o altar que estava quebrado. Para que a chuva venha, é preciso que antes o altar seja consertado. Amém? Que você possa fazer um exame da sua vida e ver se tem alguma ponta solta, alguma coisa para você consertar. Veja, esse altar já estava lá. E era um altar que era usado para adoração a Deus. Como eles não tinham acesso ao templo em Jerusalém, alguns profetas faziam altares para adorar a Deus. O próprio Elias aqui está fazendo um altar, mesmo não sendo levita, e fogo do céu desce. Porque antes da instituição do ministério levítico, você vai encontrar altares sendo feitos pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, por Noé, Abel, o primeiro a sacrificar, por Melquisedeque, por Jetro e os sacerdotes de Midian, enfim. E nesse momento, como lhes era proibido ir até lá, os profetas preparavam o altar, mas esse altar que estava quebrado, tinha sido destruído. Mas Elias vai lá e reconstrói aquele altar. Esses altares, claro, não poderiam fazer o sacrifício com o mesmo significado do templo em Jerusalém. Mas era um altar para se oferecer algum sacrifício ao Senhor, como o próprio Davi fez também, fora do templo do Senhor. Você vai encontrar ele por 2 vezes, pelo menos no texto bíblico, oferecendo sacrifício ao Senhor fora do templo. Era um sacrifício específico de adoração a Deus. Então, esse altar estava quebrado e ele reconstrói. Veja, a primeira coisa que ele faz é colocar pedras conforme o número das tribos de Israel. Quantas tribos eram? 12. Mas nessa época aqui, havia uma cisão, como eu falei introdutoriamente. 2 tribos para um lado, 10 tribos para o outro. Alguém poderia muito bem, já que está no Reino do Norte, fazer um altar de 10 pedras. Mas esse altar não seria recebido pelo Senhor. Para ser recebido pelo Senhor, aceito pelo Senhor, o altar tinha que ter 12 pedras. Porque por mais que a nação estivesse dividida, quando Deus olhava para cima, ele via um povo só. Sabe aquilo que está escrito lá na Epístola de Paulo aos Romanos? Se depender de vós, tendes paz com todos. Se você sabe que algum irmão tem problema com você, vai até ele.
Senão a tua oração não vai ser respondida, a tua adoração não vai ser recebida. Mas se você procurar reconciliação e aquela pessoa não quiser aceitar o seu perdão ou perdoar você, perdoe essa pessoa no seu coração. E ore por ela. Pelo menos a sua parte você fez. E não deixe de amar essa pessoa e orar por ela. Se depender de você, tenha paz com todos. Ou seja, no altar daquela pessoa pode não ter 12 pedras, mas no teu altar tem que ter 12 pedras. Senão não vai vir a resposta do céu. A Bíblia fala, o apóstolo Pedro em uma das suas epístolas, que até mesmo quando o casal está brigado, se eles forem orar, o Senhor não vai responder até que eles se acertem. Se é dentro da sua casa, se acerte, porque Deus quer derramar fogo sobre o altar, Deus quer mandar a chuva, mas é preciso que haja conserto antes. É preciso que o altar seja restaurado. Ele restaura ali o altar e derrama água em abundância, encharca o bezerro, as pedras, o rego ali se enche d'água. E ele diz, ó, tem pouca água, joga mais água. Não, mete pela terceira vez água em abundância. Para que ninguém pudesse dizer que era algum ilusionismo ali, alguma técnica escondida. Não. Encharca bem, porque aí não tem funilzinho de baixo que vai tocar fogo para acender. Está tudo encharcado. E a Bíblia diz que então ele começa a orar. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus da aliança. Você tem uma aliança com Deus, amém? Deus não se esqueceu dessa aliança, não esqueça essa aliança que você tem com Ele. Porque é com base nessa aliança que as bênçãos do Senhor são derramadas copiosamente sobre a tua vida. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, a aliança que temos com Ele foi estabelecida através da obra de Cristo na cruz. E por isso nós oramos a Ele em nome do Senhor Jesus, amém? Aqui, nessa época, a aliança era evocando o nome dos patriarcas, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que é o nome pelo qual Jacó ficou conhecido ao final, nome dado por Deus a ele. Manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, que eu sou o teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Veja, conforme tua palavra fiz todas essas coisas. Para que sua oração seja respondida, é preciso primeiro que você tenha fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quem quer se aproximar de Deus, antes de tudo tem que crer que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Você precisa crer primeiro. Se creres, verás a glória de Deus. Se pedires alguma coisa crendo, recebereis. Mas ele diz também, crendo em meu nome. Jesus vai ensinar isso aos seus discípulos. Ou seja, não basta ter fé, é preciso orar em nome de Jesus. Ou seja, apoiado nos méritos de Cristo. Mas não basta ter fé e orar em nome de Jesus, apoiado nos méritos de Cristo. Diz a palavra de Deus que é preciso também que você peça algo que está dentro da vontade de Deus. Porque na primeira epístola de João, no capítulo 5, o texto bíblico vai dizer que se você pedir alguma coisa segundo a vontade dele, ele vai atender. Então, por mais que você tenha fé, por mais que você peça em nome de Jesus, se não for segundo a vontade de Deus, ele não te concede. Mas você pode pedir com fé, pode pedir em nome de Jesus, pode pedir algo que está dentro da vontade de Deus e ainda não vir. Por quê? Porque falta você estar no centro da vontade de Deus. Então ele tem que ter fé, ele tem que se firmar na aliança do Senhor. No nosso caso aqui no Novo Testamento, Jesus, nosso mérito todo está nele. E é nele que nós nos aproximamos diante do Pai. Devemos pedir algo que é segundo a vontade de Deus. Você não vai pedir algo que contraria a vontade de Deus para a tua vida, que fere, que ofende a santidade de Deus. Mas você também tem que estar no centro da vontade de Deus. A vontade na vontade de Deus, amém? O altar consertado. E ele diz, responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Enquanto ele estava dizendo essas palavras, caiu fogo do céu. E diz a Bíblia que consumiu o holocausto, o bezerro. Consumiu a lenha. Veja,
transformou a lenha em cinzas. Consumiu as pedras. Você acredita nisso? O fogo consumiu as pedras. Consumiu até o pó de onde estava o altar. O pó foi consumido e lambeu a água que estava no rego. E quando o povo viu isso, aquele holocausto virando pó, os joelhos se vergaram, eles caíram prostrados sobre os seus rostos e clamaram: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Alabashura bacantarabashura barabadas. Aleluia, aleluia, o Deus de Elias é o teu Deus. Que nesta noite você esteja com sua alma genuflexa, vergada diante dele. Ele quer derramar fogo sobre o altar da sua vida. Aleluia, ele vai mandar chuva, mas antes da chuva tem que vir o sacrifício. Antes da chuva tem que vir o conserto do altar. Antes da chuva é preciso que haja esse holocausto, essa entrega, essa consagração. Esse deixar de cochear em dois pensamentos. E se você fizer isso, se houver o sacrifício antes, a chuva vai vir sobre a sua vida torrencialmente, vai alagar tudo, vai encharcar tudo. Se está faltando alguma coisa, não vai faltar mais, em nome de Jesus. Você crê nisso? Pode levantar as duas mãos e adorar ao Senhor da glória. Aleluia, 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 aleluia. Ele está falando com você nessa noite. E agora é a hora de vir a chuva. Aleluia. E depois os profetas de Baal serem destruídos, Elias diz a Acabe: sobe, come, bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Aleluia, aleluia, aleluia. Talvez os teus ouvidos físicos não estão percebendo, mas que o aparelho auditivo da tua alma esteja aguçado nessa noite para ouvir que há um ruído de uma abundante chuva a vir sobre a sua vida. Oh, aleluia, esse deserto que você está passando não é o final, é parte de um processo, e esse processo tem começo, meio e fim, e no final desse processo específico que você está vivendo, vai vir uma abundante chuva, rios caudalosos vão correr, um dilúvio da graça, do amor, da bênção de Deus, vai preencher cada área da sua vida, e você vai ver a glória de Deus, confirmando os teus passos, aleluia! Há um ruído de uma abundante chuva. E Acabe subiu. Enquanto ele foi comer e beber, Elias foi para o monte. Subiu o cume do Carmelo. E se inclinou por terra. E meteu o seu rosto entre os seus joelhos. Provavelmente ele estava orando. E aqui nós temos a quinta coisa necessária. A perseverança. Veja. Primeiro, fé. Primeiro, basear-se na aliança. No nosso caso, nós oramos em nome do Senhor Jesus, baseado nos méritos dele. Terceiro, você tem que pedir algo que é segundo a vontade de Deus. Quarto, você tem que estar no centro da vontade de Deus. Porque você pode até estar pedindo algo que Deus quer te dar, mas ele não te dá porque você não está no centro da vontade dele. Mas além disso, é preciso perseverança. Veja que ele já tinha dito: vai vir uma abundante chuva. Veja que Deus já o trouxe de volta daqueles mais de 3 anos de seca para aparecer de novo no cenário ali, porque vinha vir chuva. E ele já tinha feito tudo que deveria ser feito, o fogo já tinha descido. Agora é a hora da chuva vir, mas mesmo assim, ela não veio de imediato. Foi preciso orar e com persistência. É preciso perseverar, amém? Se você quer a bênção, você tem que perseverar. Amém? Você tem que persistir. Você pode ler a Bíblia de Gênesis e Apocalipse e não vai encontrar nenhum versículo dizendo pare, desista, jogue tudo para o ar. Mas você vai encontrar versículos de sobra dizendo não temas, eu sou contigo, vai em frente. Você vai chegar lá, persevere. A Bíblia só nos desestimula, desanima em relação ao pecado. Deus diz, olha, rechace o pecado,
Mas em relação às coisas de Deus persista, persevere, vá em frente. E ele se inclinou sobre a terra com o seu rosto entre os joelhos. E depois de orar um tempo ali, ele disse para o seu servo, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse, não há nada. Isso aconteceu 7 vezes. 7 vezes. Na 7ª, diz o texto, o servo voltou dizendo, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem subindo do mar. Então Elias disse, sobe, diz Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e vem uma grande chuva. Não despreze as coisas pequenas. Não despreze os pequenos indicativos que Deus te dá. Quando a gente está orando com perseverança, a gente está orando com perseverança porque a gente não está vendo sinal nenhum, né? E parece que o céu está de bronze, parece que a coisa não vem, não acontece, mas às vezes Deus começa a te dar sinais e você não percebe. Porque eles são muito pequenos e você não percebe. Mas esses pequenos sinais, eles estão indicando a grande chuva que está para vir sobre a sua vida. Abra os seus olhos para perceber isso. Porque Deus trabalha assim. Deus não começa trabalhando com coisas grandes. Deus começa trabalhando com coisas pequenas para torná-las em coisas grandes. A sua glória é manifestada em vasos de barro, para que a glória seja dele e não do homem. Quando ele criou o mundo nada. E você vai ver na Bíblia, ele do nada fazendo tudo, do pouco trazendo muito, e do pequeno trazendo o grandioso. Transformando o ordinário em extraordinário, o comum em fora do comum. Um grande rio começa com um filetezinho de água, uma fonte pequenininha. E depois vem aquele rio caudaloso. Uma grande construção começa com uma base pequena em relação à estrutura que virá sobre ela. Mas começa assim. Uma vara é o suficiente para Deus abrir o mar vermelho. Uma queixada de jumento é o suficiente para Sansão matar milhares de soldados filisteus. Um grão de mostarda é o suficiente para se erguer uma árvore frondosa. Uma pedrinha numa funda é o suficiente para fazer cair um gigante enorme e tombar ao chão. 5 pães e 2 peixinhos são suficientes para alimentar mais de 5.000 pessoas. Eu não sei o que você tem de pequeno, não sei o que é essa pouca farinha na tua panela, esse pouco azeite na sua botija, esses 5 pães e 2 peixinhos, essa vara na mão de Moisés, essa queixada de jumento no deserto, eu não sei o que é, mas eu sei que desse pequeno sinal, dessa pequena coisa, Deus vai mandar um milagre na sua vida. Através desse pequeno sinal, você crê nisso nessa noite? Aleluia, 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 aleluia. Receba essa palavra na sua vida em nome de Jesus de Nazaré. Se você crê nisso, se você acredita nisso, fique de pé, eu já estou de pé. Aleluia, 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 aleluia. Talvez você chegou aqui perdendo a sua crença, a sua fé na possibilidade dessa reviravolta. Mas o Senhor tem falado com você nessa noite. Ele já tem orientado você quanto ao que você precisa fazer. E siga as orientações da palavra de Deus. E você vai ver a concretização da bênção de Deus na sua vida. Amém? Eu quero orar por todos nesse momento.